rapidinho. Já estamos quase no nosso fim de semana, tá certo? Eu espero que todo mundo esteja bem. Ontem, gente, nós não tivemos atividade, certo? Porque a gente fez algumas correções, algumas leituras e não deu tempo eu explicar o conteúdo novo, a gente discutir esse conteúdo. Mas hoje nós vamos falar sobre sujeito, tá certo? Tipos de sujeito. Então, abram o livro de vocês aí na página 202, por favor. Boa tarde, Lara. Página 202 do livro, tá? A gente já estudou, pessoal, o que é o sujeito, tá certo? E o que é o predicado, ok? Hoje nós vamos ver que existem alguns tipos de sujeito, tá? Não existe apenas um tipo, mas existe mais de um. Hoje nós vamos estudar, como vocês podem ver aí, o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinicial, ok? Quem é que já pode iniciar essa leitura para mim? Aí na página 202. Pronto, Júlia, pode sim, certo? Leia o texto abaixo. Pode ler, Júlia. Tá ouvindo? Sim, amor. Estou. Sujeito simples, composto e desinеncial. Leia, leia o texto abaixo. Os fungos invadem as fábricas. Eles mofam pães, estragam sapatos e tingem paredes de manchas verdes. Ao mesmo tempo, fonte de remédios e provocadores de doenças também são mundialmente consumidos na Na forma de forma. pratos nobres como a, a que palavra é essa que não tá saindo? Campeão. É aí? É não. São, ó, É são onde? mundialmente consumidos na forma de pratos nobres, como as raríssimas e caras É, trufas e o champignon, tá certo? pronto. Pioneiros entre as formas de vida na Terra, são tão diversos entre si e diferentes de todos os outros seres do planeta que, depois de muita controvérsia sobre sua classificação, acabaram considerando um reino à parte na natureza. Os fungos começam a ser cobiçados para ajudar empresas brasileiras no controle de qualidade de produtos industrializados. De inconvenientes, os boladores e Flores. mofos tornam-se mais um instrumento dos cientistas nas pesquisas que medicamentos, desinfetantes e inseticidas. Interessante, né? Raíssa, porque como é da mesma coleção, os livros, né, da mesma editora, os livros, é como se eles conversassem entre si, as disciplinas, as matérias, tá certo? Então tem aí um texto, tá bom? E na página seguinte tem algumas perguntas acerca desse texto, para que depois a gente possa entrar no assunto, né, que é sujeito, né, e os tipos de sujeito. Pode sim, Pablo. Leia aí a primeira questão, aí a gente responde a segunda, a terceira e assim sucessivamente, tá? Essas questõezinhas aí sobre o texto. Vai lá, Pablo. 203, amor. Um. Pablo, teu microfone está um pouquinho. Não dá para entender muito o que tu lê, tá certo? Tenta aí ajeitar, não sei se está no fone, tá bom? Pessoal, então enquanto o Pablo ajeita aí o microfone, em que gênero textual podemos enquadrar esse texto, pessoal? Qual é o gênero desse texto? O que é que vocês acham? É um texto expositivo, só que expositivo é o tipo, tá certo? Qual é o gênero? Isso é um artigo de divulgação científica, certo? O tipo dele é expositivo, mas o gênero é artigo de divulgação científica. Ok. Dois, Pablo.
Acho que o microfone dele não está funcionando, tá? Vou ler enquanto ele ajeita aí o problema. 2. Qual é o tema do texto, gente? Oi? 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 Pronto, estou ouvindo agora. Certo? Qual é, tia? A 2. Qual é o tema desse texto? Pronto, agora melhorou. E aí, pessoal? Isso, os fungos, né? Na verdade, isso. Mas, na verdade, falando, né? Mas falando que da importância que esses fungos também têm, certo? Então, é falando aí da importância desses fungos, né? E aí? Questão 3. Qual é o sujeito do verbo? Opa! Primeiro período do texto. E aí? Qual é o sujeito aí? Olhem no primeiro período do texto, tá certo? Na primeira frase, no primeiro período, e me digam qual é o sujeito de morfo. Isso, Raíssa, muito bem. O sujeito é eles, né? Eles morfam. Ótimo, perfeito. Quarta questão, né? Questão 4, Pablo. Porque o verbo torna-se na plural, tornaram-se no período do texto. E aí, pessoal, no último período aí do texto, tem aí de inconvenientes, os bolores e mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas. Por que é que o verbo aí tornar está no plural? Está aí, tornaram-se. Alguém saberia me dizer? Vocês saberiam me dizer? Por que é que está no plural? Leiam aí. Está lá. Não. Tornaram-se. É quase isso, Igor. Mas vamos lá, vamos ser mais claros, tá certo? Por que falem com mais clareza. Por que é que essa palavra, esse verbo, né, que é o verbo tornar, está no plural? Tornaram-se. Vou repetir, vou tornar a ler a frase para vocês perceberem. Ó, de inconvenientes, os bolores e mofos tornaram-se mais um instrumento dos cientistas. Porque aí a palavra tornaram-se, né, que é o verbo tornar, está no plural. Leiam, se vocês não estiverem entendendo, e me digam por quê. Alguém saberia me dizer? Pessoal, exatamente, Maria. Porque está aí, né? O sujeito está, são dois. São bolores e mofo. Se são dois sujeitos, o meu verbo tem que ficar no plural, certo? É isso mesmo, porque está falando de dois. Isso, Diego, exatamente. Está falando de mais de um, né, substantivo, certo? Pronto, ótimo. Quinta questão. Todo dia. Pode ler. Indique o sujeito do verbo ser, segundo período do texto. E aí? Agora vocês vão lá procurar o segundo período do texto e me dizer quem é o sujeito do verbo ser no segundo período do texto. E aí? Ó, vou ler a frase para vocês identificarem, tá? É o período. Pioneiros entre as formas de vida na Terra são tão diversos entre si, diferentes de todos os outros do planeta, que depois de muita controvérsia sobre sua classificação, acabaram considerando um reino à parte da natureza. Os fungos começam a ser cobiçados para ajudar empresas brasileiras no controle de qualidade de produtos industrializados. Me digam aí, quem é o sujeito, pessoal, dessa palavra? Exatamente, Maria. É os fungos, tá certo? Ó, os fungos começam a
ser cobiçados. Então, o sujeito aí é fungos, tá certo? Ok? Pioneiros, Raíssa, seria uma característica, tá bom? Mas o sujeito mas o sujeito seria fungos, ok? Vamos lá, continuar na página 203. Quem é que pode continuar aí a leitura? Pode sim, Raíssa. Continue. Está me ouvindo? Estou. Depois da Raíssa, aí você pode ler, tá, Maria? No primeiro período do texto, o pronome eles funcionam sintaticamente como sujeito do verbo mofar. Como esse sujeito apresenta apenas um núcleo, é classificado como um sujeito simples. Eles mofam pães, estragam sapatos e tingem paredes. Sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Muito bem. Maria? A senhora está me escutando? Sim, pode ler. Tá. Já no último período, observe que o sujeito do verbo tornar-se é formado de dois núcleos, bolores e mofos. Logo, temos o sujeito composto. Os bolores e mofos tornam-se mais um instrumento dos cientistas. Bolores e mofos, sujeito composto, apresenta mais de um núcleo. Agora observe. Ao mesmo tempo, fonte de remédios e provocadores de doenças também são mundialmente consumidos na forma de pratos nobres. Para identificar o sujeito do verbo ser nesse período, tivemos que buscá-lo no período anterior, o pronome eles. Como essa identificação foi possível? Analisando-se a flexão do verbo, isto é, sua desinência. Por essa razão, esse verbo apresenta o que chamamos de sujeito desinencial. Pronto. Vamos lá, tá certo? Vamos aí começar pelo sujeito simples, ok? Sujeito simples, pessoal, é aquele sujeito que tem apenas um núcleo. Quando eu digo, página 203, Larissa. Quando eu digo, a menina, as meninas foram embora mais cedo. Qual seria aí o núcleo? Qual seria aí o sujeito dessa frase? As meninas foram embora mais cedo. Sujeito simples. E qual seria esse sujeito? As meninas foram embora mais cedo. Qual é o sujeito, pessoal, dessa frase, dessa oração? Meninas, né? As meninas e o núcleo é meninas, certo? Então, aí o meu sujeito é meninas. Percebam que só tem um núcleo, que é meninas. Então, eu chamo esse sujeito aí de sujeito simples, certo? Agora, quando eu digo assim, João e Maria estão de castigo. João e Maria estão de castigo. Qual seria o sujeito aí dessa frase? João e Maria. Muito bem. João e Maria são os sujeitos, né, dessa frase. Esse sujeito aí seria simples ou seria composto? Composto. Por quê? Quem é que pode me dizer? Pois há dois núcleos. Muito bem. Que são quais, pessoal? João e Maria, certo? Como vocês já disseram anteriormente. Entender essa diferença do simples para o composto é bem, realmente é simples de entender, certo? Sujeito simples quando eu tenho apenas um núcleo, sujeito composto quando eu tenho dois núcleos, ou mais, né? No caso, agora a gente vai para o sujeito desinencial, certo?
O que seria esse sujeito desinencial? É uma frase, pessoal, que tem sujeito, certo? Porém, esse sujeito foi oculto da minha frase. É tanto que a gente também pode chamar o sujeito desinencial de sujeito oculto. Como assim, tia? Exemplo. Fui à praia com minhas amigas. Nessa frase, fui à praia com minhas amigas. Qual é o sujeito, pessoal? Quem é que saberia me dizer? Fui à praia com minhas amigas. Qual é o sujeito? Não, não seria minhas amigas, o sujeito. É normal que vocês achem que foi amigas, mas não é. Fui também não. Fui é um verbo e não é o sujeito dessa minha oração aí. Vou explicar e vocês vão dizer: ah, tá, tia. Também não é praia. Vamos lá. Fui à praia com as minhas amigas. Como é? Não é com. Como eu poderia dizer essa frase, pessoal? Fui à praia com minhas amigas. Pensem aí. Pronto, Patrícia. Perfeito. O sujeito é eu. Aí vocês vão dizer assim: tia, mas não tem a palavra eu na frase. Por que que o sujeito seria eu? É exatamente essa característica do sujeito desinencial, do sujeito oculto. Ele existe, tá certo? Porém, ele não está explícito na frase, mas a gente sabe que ele existe. Quando eu digo fui à praia com minhas amigas, eu poderia dizer tudo bem, amor, sem problemas. Mas está entendendo, Lara? A gente está falando sobre o sujeito desinencial, tá certo? Então, quando eu digo assim, fui à praia com as minhas amigas, eu poderia dizer, eu fui à praia com minhas amigas. Mas se eu digo apenas fui à praia com as minhas amigas, o meu interlocutor entende o que eu estou falando perfeitamente. Então, o sujeito aí, como a Patrícia, né, disse, o Riquelme, o Pablo, é eu. Por quê? Porque ele está oculto, não está explícito, mas ele existe. Entenderam, pessoal? O sujeito simples e o composto é um pouquinho mais simples, né? Bem mais fácil. Mas o desinencial também é simples. Do lado aí, gente, da página 203, tem dois quadros com informações, certo? Dois quadros aí. No primeiro tem assim, lá em cima. Quem é que poderia ler esse primeiro quadrinho lá em cima, onde tem assim, dicionário? Pronto, Lara. Vou explicar para você, tá certo? Sua internet caiu. E aproveito, e quem não entendeu, vai ter outra chance para entender melhor. Lara, na frase, a frase que eu disse para os meninos, né, foi a seguinte: fui à praia com minhas amigas. Nessa frase, Lara, qual seria o sujeito? Você saberia identificar? Fui à praia com minhas amigas. Você saberia identificar o sujeito dessa frase? O sujeito. Pronto, Lara. Você está tendo a mesma dúvida que os seus colegas tiveram, tá certo? A maioria dos seus colegas disseram que o sujeito seria amigas, certo? Mas o sujeito não é amigas. Outros disseram praia, também não é praia. Presta atenção, Lara, tá certo? No que eu vou te dizer agora. Fui à praia com as minhas amigas, eu poderia dizer eu fui à praia com as minhas amigas. Mas quando eu digo apenas assim, fui à praia com as minhas amigas, a pessoa, né, o interlocutor entende que quem foi para a praia com as amigas? Eu. Então, o sujeito dessa frase é eu. Aí você pode me perguntar assim, Lara, tia, mas aí na frase não tem a palavra eu. É assim que funciona o sujeito desinencial, certo? Ele não está explícito, não está escrito na frase, porém, ele existe. Tá certo, Lara? Isso é o sujeito desinencial. O sujeito simples é quando tem um núcleo,
O sujeito composto é quando tem dois ou mais núcleos, né? Dois ou mais sujeitos. E o sujeito desinencial é quando o sujeito não aparece na frase, porém, ele existe, tá certo? Entendeu, Lara? Ou não? Ótimo. Ok. Vou dizer algumas frases para vocês. Gente, eu terminar de ler. Quando a gente terminar de ler, eu vou dizer algumas frases. E vocês vão identificar para mim o sujeito, certo? E vão me dizer se é simples, composto ou desinencial. Ok? Mas antes, vamos fazer a leitura aí na página 203 do primeiro quadro aí, Lilás, que tem o núcleo. Quem é que pode fazer essa leitura? Vou ler, tá? Pronto, Bia, leia. É o primeiro quadro Lilás, da página 203. Leia aí, Bia. Tá ouvindo, tia? Sim, amor, pode ler. O núcleo. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito e do predicado. Essa importância se deve ao fato de o núcleo concentrar o significado básico desses termos. Pronto. É só para explicar para vocês, como na frase que eu disse a vocês, né, antes. As meninas foram embora cedo. Qual é o sujeito? As meninas. E qual é o núcleo do sujeito? Meninas. O núcleo do sujeito é a parte mais importante, tá certo? O sujeito seria as meninas. Porém, o núcleo do sujeito é meninas. É só para explicar a vocês o que é esse núcleo, tá certo? Do sujeito, que é a parte mais importante. No quadro de baixo, tem falando sobre o sujeito desinencial. Leia aí para mim, Bia, por favor. Ok, tia. Dicionário. Observe que o sujeito desidencial existe. Ele apenas foi ocultado por uma questão de economia linguística. Como a ocultação dos termos da oração é chamada de elipse, o sujeito desidencial pode ser identificado também como sujeito elíptico ou oculto. Observe. Eu preciso descansar. Sujeito simples. Vou pedir minhas férias. Elipse do pronome eu, sujeito oculto. Muito bem. Tudo bem, Igor, sem problemas, tá? Pessoal, agora eu vou dizer algumas frases para vocês. Vocês vão identificar para mim sujeito, tá certo? E me dizer qual é o tipo de sujeito. Qual desses três tipos é? Na frase, eu escrevi várias cartas. Eu escrevi várias cartas. Qual é o sujeito aí dessa oração e qual é o tipo desse sujeito? Eu escrevi várias cartas. Muito bem, Miquel. Muito bem, gente. Ótimo. Eu pensava que vocês iam confundir com o desinencial, mas não confundiram. Muito bem. É o sujeito simples, tá certo? É o sujeito simples. Por quê? Porque está explícito, né? Eu. Então, eu aí é o sujeito e é assim. Na frase, fomos ao shopping. Fomos ao shopping. Qual é o sujeito? Não tem problema, Igor. Ok. Certo? Pronto. O tipo, a Raíssa já disse, que é sujeito desinencial, mas agora eu quero saber qual é o sujeito. Fomos ao shopping. Correto, Raíssa. É desinencial. Exatamente, Raíssa e Patrícia. Na verdade, é nós, tá certo? Quando o sujeito é desinencial, gente, ele não aparece na frase, tá certo? A gente sabe que ele existe, a gente consegue identificá-lo, mas ele não aparece escrito. Agora, se eu dissesse assim, nós fomos à praia. Aí o sujeito seria nós e seria simples. Mas quando eu digo nós, quando eu digo só fomos à praia, o sujeito é desinencial, porque ele não está aparecendo, mas eu consigo identificá-lo. Tá certo? Vamos prestar atenção nesse sujeito. Agora, quando eu digo assim, a minha caneta
e o meu lápis sumiram. A minha caneta e o meu lápis sumiram. Qual? Explico já, tá, Diego? Só terminar esse exemplo, eu explico novamente. Minha caneta e meu lápis sumiram. Qual é o sujeito aí dessa frase, pessoal? Perfeito, Patrícia. Sujeitos, né? O núcleo do meu sujeito é caneta e lápis. Tenho aí, então, dois núcleos. Quando eu tenho dois núcleos, né? Dois sujeitos, no caso, caneta e lápis, eu chamo essa oração aí, esse sujeito, na verdade, esse sujeito composto. Perfeito. Iego, o que foi que você não entendeu? Qual foi os exemplos aí que você não entendeu? Que eu explico de novo. Que eu lhe explico novamente. Pode dizer. Pronto, eu acredito que você não entendeu o exemplo do sujeito desinencial. Tá certo? Qual, Maria Clara? Então, eu vou explicar o sujeito desinencial. Qual foi, Maria Clara? Pode me dizer aí no chat, tá? Que eu explico. Vamos lá, gente. De todos, né? O sujeito desinencial é o que está gerando mais dúvidas em vocês. Vamos lá. Eu vou escrever no chat a frase, tá certo? Para vocês visualizarem melhor. Maria Clara e Iego. Olhem aí os demais também, tá certo? Mas eu estou direcionando a eles porque eles que disseram que não estão entendendo. Observem aí essa frase que eu coloquei no chat. Fomos ao mercado. Vou direcionar a pergunta, gente, ao Iego e à Maria Clara, tá certo? Deixem que só eles respondam, para que eles possam entender. Depois vocês respondem. Maria Clara e Iego, nessa frase aí, fomos ao mercado. Vocês conseguem identificar o sujeito? Qual seria o sujeito dessa frase? Vocês saberiam me dizer? Perfeito, Diego. Nós. Nós é o sujeito. Ótimo. Qual é o tipo desse sujeito? É simples, é composto ou é desinencial? Vocês saberiam me dizer? Desinencial. Muito bem, Igor. Sim, desinencial. Por que, gente, que é desinencial? Percebam que eu só escrevi fomos ao mercado. Eu ocultei a palavra nós, porque eu poderia dizer nós fomos ao mercado. Mas eu simplesmente disse fomos ao mercado. Mas a gente consegue perceber que o sujeito é nós, tá certo? Por que eu chamo de desinencial? Porque ele não está explícito, ele não está escrito. Eu não escrevi ele na frase. Você não consegue ver ele aí escrito. Mas você sabe que é nós. Por isso eu chamo de desinencial. Entendeu, Diego e Maria Clara? Ou não? Explique de novo, se não tiver entendido. Certo? Vou dizer outra oração para vocês me dizerem se é sujeito simples, composto, desinencial e qual é o sujeito. Pronto, por isso que é bom, né? Alguém perguntar que outras pessoas também não estavam entendendo e começam a entender. Ótimo. Quando eu digo assim, elas viajarão para Lisboa. Elas viajarão para Lisboa. Quem é o sujeito aí dessa frase, minha gente? Elas viajarão para Lisboa. Perfeito, Diego. Isabela, muito bem. Isso, gente. Elas. Elas é o meu sujeito. E é simples ou composto? Isso, Patrícia. Simples. Estou vendo que algumas pessoas colocaram composto. Por que é que vocês acham que é composto? Eu vou dizer o motivo. Vocês não vão me dizer, mas eu vou dizer por que é que vocês acham. Porque essa dúvida é a dúvida de muita gente. Como o sujeito, né, está no plural, a gente tende a achar que é composto. Mas percebam que é apenas um núcleo, é apenas uma palavra, que é a palavra elas. Então, é simples. Agora, se eu dissesse
Mariana e Soraya viajarão para Lisboa. Aí seria o quê? Composto, porque tem dois núcleos, Mariana e Soraya. Entendeu? Entenderam? Os meninos que tinham colocado composto? Pronto. Sempre surge essa dúvida quando a gente fala de um sujeito é no plural, tá certo? Agora vamos lá, outra oração. Ganhei um videogame no meu aniversário. Qual é o sujeito aí dessa oração? Oi, Sidele, pode falar, amor. Isso, Diego e Patrícia, perfeito. O sujeito é eu e é desinicial, porque quando eu digo ganhei, eu poderia dizer eu ganhei. Qual parte, Sidele? Isso, gente, sujeito desinicial. Qual parte dele? Pode dizer, por favor? Qual dos três tipos? Você não entendeu? Ah, sobre o sujeito simples e composto, né? Que eu acabei de dar o exemplo. Porque eu coloquei uma frase que tinha assim: elas, né? Eu disse uma frase para vocês assim: elas viajarão para Lisboa. Aí algumas pessoas disseram que o sujeito era elas e era composto. Porém, é sujeito simples, porque só tem um núcleo. O que eu estava falando é que muitas pessoas confundem por causa que a palavra está no plural, certo? Quando eu digo elas, é porque eu estou falando de mais de uma pessoa. Por conta disso, muitas pessoas acham que é composto. Mas é simples por quê? Porque só tem um núcleo, que é qual? Elas. Agora, quando eu digo Maria, Joana e Ana viajaram para Lisboa. Aí, nesse caso, é composto, porque tem três núcleos, né? Ana, Maria e Joana. Entendeu, Cidélia, ou não? É basicamente isso. Mesmo que o sujeito esteja no plural, né? Seja eles, elas, vai ser simples, não vai ser composto, tá certo? Entendeu ou não? Se não entender, não tem problema. Explico de novo, gente. No sujeito composto pode haver mais de dois núcleos, tá certo? Dois ou mais. Certo, Patrícia? Então, se tiver cinco aí, se eu citar o nome de cinco pessoas na frase, o sujeito vai ser composto, vai ser os cinco. Por exemplo, se eu disser aqui, vou usar o nome de vocês, tá certo? Patrícia, Cidele, Júlia e Bia faltaram à aula de hoje. Esse sujeito aí vai ser o quê? Patrícia, Cidele, deixa eu olhar aqui no chat, Júlia e Bia faltaram à aula de hoje. Quem é o sujeito aí dessa oração? É composto, certo? E é quem? Pronto. O tipo é composto. E qual é o sujeito? Pessoal, o sujeito seria elas, se eu tivesse dito na minha frase, elas. Mas eu falei na minha frase os nomes, tá certo? Então, o sujeito não vai ser elas, o sujeito vai ser Patrícia, Bia, Patrícia, Cidele, Júlia e Bia. Os nomes. Agora, se eu dissesse elas faltaram a aula hoje, aí sim o sujeito seria elas, tá certo? Se eu especifico o nome, né, das pessoas, pode ser 10 nomes. Os núcleos vão ser os nomes que tem aí na minha frase. Entenderam? Agora, se eu digo, elas faltaram à aula de hoje, o sujeito seria quem? Aí sim seria elas e seria o quê? Simples ou composto? Muito bem, Diego. Simples. Certo, gente? Não confundam. Tá bom? Pessoal, agora vocês vão me colocar para mim aí no chat o número, tá certo? De vocês.
de ser A ou B. Atividade de casa 205 a 208, certo, pessoal? Qualquer dúvida, né, que vocês tenham, a gente vem tirar essas dúvidas na aula de amanhã, tá certo? Mas aí, enquanto o próximo professor não entra, ficou alguma dúvida, gente, em relação a isso, ou vocês conseguiram me entender? Muito bem, Pablo. Ótimo, pessoal. Perfeito, que bom, tá certo? Vou só pegar aqui o número de vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã. Vou só desligar aqui minha câmera, mas eu vou continuar um pouquinho aqui na aula só para pegar a frequência. Beijo, gente. Tchau.